Nós estamos na metade, praticamente, dita da série atual de mensagens aqui na Nova Semente, a série que é intitulada Liberdade. E nós temos estudado na Palavra de Deus durante essas semanas como ter uma vida, libertos, quem sabe, das prisões que nos prendem neste mundo. Na primeira semana nós falamos a respeito da liberdade que nos vem através da verdade, da Palavra de Deus. Na semana passada falamos sobre a liberdade que podemos receber do nosso medo. E hoje nós veremos que a liberdade ela é diretamente relacionada com nossas escolhas. Escolhas que cada um de nós fazemos constantemente na nossa vida. E a história daquele homem não foi diferente. Eu gostaria desse momento a convidá-la a acompanhar comigo o relato que se encontra no Evangelho segundo São João, no capítulo 5, versículos 1 até o 9. E vocês podem acompanhar a leitura que iremos projetar neste momento. E diz o seguinte, a palavra de Deus. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou sua esteira e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Nós não sabemos como o tempo estava naquele dia, mas nós podemos assumir que muito provavelmente foi um dia quente, um dia seco, um dia maravilhoso para estar ao lado de uma piscina, mas não no lado daquela piscina. Aquele local era conhecido no centro de Jesus por Betesda, que significa Casa da Misericórdia. E aquele tanque, aquela piscina, era vista como uma piscina de curas. As pessoas vinham de todos os lugares e permaneciam naqueles 5 alpendres ao redor dessa piscina. E esses pavilhões eles foram construídos para proteger as pessoas do calor do dia, do frio da noite. Só que aquelas pessoas não eram pessoas normais ou pessoas saudáveis. As pessoas que ficavam ao redor de Betesda eram pessoas doentes. E muitas delas próximas da morte. De tempo em tempo, as águas daquela piscina, daquele tanque eram agitadas. E havia uma crença de que quem fazia aquilo era um anjo. E aqui está a parte mais importante. Também acreditavam as pessoas que o primeiro daqueles doentes que entrasse na água, o primeiro, somente o primeiro, seria curado do seu mal. Quando nós estudamos esse relato, o relato do paralítico de Betesda, da sua experiência com Jesus Cristo, nós encontramos ali no versículo 4 o seguinte, que eu li a vocês, que um anjo descia em certo tempo e agitava a água, o primeiro que entrasse no tanque, que diz basicamente aquela crença que as pessoas tinham. É interessante, se você prestar atenção na tua Bíblia, na sua casa, você vai perceber que esse versículo, ele está entre colchetes. Os textos bíblicos que estão entre colchetes são aquilo que nós chamamos de textos que não constam nos melhores manuscritos. A Bíblia chegou em nossas mãos através de cópias. Hoje não existe nenhum, aquilo que nós chamamos de autógrafo, aquilo que foi escrito pelo próprio apóstolo. Sempre cópias. Através dos séculos, essas cópias eram preparadas para que as pessoas pudessem ter acesso à revelação de Deus. E muito provavelmente o que ocorreu nesse relato é que havia essa crença de que as pessoas eram curadas através das águas de Betesda. E a arqueologia nos ajuda a entender melhor, inclusive, esse relato.
Aquele local é um local em que existem fontes intermitentes de água. E nessa circunstância, depois de um determinado período de tempo, a água se desloca e há um certo movimento. E esse era o fato que acontecia em Betesda. Por alguma razão a água se movia, um simples fenômeno natural, e criou-se na mente das pessoas a crença de que o primeiro que conseguisse entrar dentro d'água curava-se da sua doença. E por muito tempo as pessoas começaram a depositar sua fé naquela piscina, naquele tanque. E essa crença, na realidade, muito provavelmente um dos escribas, ao copiar o texto bíblico, que acreditava nisso, colocou ao lado do texto esse comentário, de que um anjo descia e agitava a água. Com o passar do tempo, nas cópias subsequentes, um outro escriba simplesmente adicionou aquele texto que estava do lado de fora e colocou dentro do texto bíblico. E é por isso que nós temos esse versículo. Mas deixando de lado a explicação textual, de crítica textual e arqueológica, eu gostaria que vocês, nesse momento, imaginassem comigo Betesda. Como era esse lugar, né? Tente visualizar comigo nesse momento as pessoas ao redor daquela piscina. Pessoas sofrendo em dor, pessoas em agonia, cegos, aleijados, acidentados, pessoas que sofriam. Será que você consegue imaginar comigo o som das pessoas ali conversando, chorando, quem sabe gemendo? Muito provavelmente um local em que a higiene era extremamente precária. Eu, quando vejo Betesda, fico a imaginar, quem sabe, aquelas moscas voando ao redor daquelas pessoas. O calor, o suor, o cheiro. Mas quando a água era agitada, todos se precipitavam em sua direção, atropelando tudo e todos que estavam no seu caminho. Muitos não conseguiam nem chegar perto da água. Muitos morriam à beira daquela piscina. O cheiro da morte pairava sobre Betesda. E com certeza aquele não era um local muito aprazível para estar. Mas Jesus Cristo, que poderia estar naquele dia em qualquer outro lugar, talvez um local bem mais limpo, mais confortável, ele decidiu, num sábado como hoje, ele escolheu passar por Betesda. Ele escolheu estar ali entre aqueles doentes, entre aqueles moribundos. Jesus escolheu estar entre pessoas que sofriam. Sozinho ele chegou naquele lugar. E lá ele viu um caso de suprema miséria. Tratava-se de um homem que estava em Betesda por um período de 38 anos. Eu não sei se tem alguém entre nós que tem exatamente 38 anos de vida. 38 anos. Ele não podia andar. E toda vez que a água era agitada, sozinho e sem amigos, ele não tinha ninguém que o ajudasse a se aproximar daquela piscina. Na mente daquele homem, chegar na água, em primeiro lugar, era para ele sua única e última oportunidade de ser curado. Chegar antes das outras pessoas. Só que depois de 38 anos, ele já havia percebido que ser o primeiro seria impossível. Mas ele não tinha outra opção. E lá morava. Mas Jesus se encaminha até ele. E lhe faz uma pergunta que aparentemente não faz sentido algum. Jesus chega diante daquele homem e faz a seguinte pergunta: Ei, você quer ser curado? Você quer sair dessa situação? Você quer andar? 38 anos de espera. 38 anos de sofrimento. 38 anos de solidão.
38 anos sem esperança. E depois de 38 anos, a última coisa que ele precisava ouvir era uma pergunta que simplesmente não fazia sentido algum. Jesus, ouçam bem, Jesus sabia que a cura é uma escolha. E é uma escolha que cabe a Deus fazer. Mas nós, como seres humanos, nós precisamos também fazer certas escolhas para que a restauração, a cura que Deus quer efetuar na nossa, na minha e na tua vida, se torne uma realidade. E me permitam ser direto a você nesse momento. Que cada um de vocês possa responder a seguinte pergunta: e você? Quer ser curado? E você quer ser curada? Quer ser transformado no mais profundo do seu íntimo? Muitas vezes as pessoas dizem que querem ser curadas, só que em realidade não querem, porque constroem ao seu redor muros e ficam presas e presos ao seu redor. Pessoas que aparentemente parecem viver confortáveis nessa situação, mas nada mais são do que prisioneiros dentro de sua própria rotina diária. E mesmo que a porta se abra, preferem ficar dentro da sua própria prisão, confortavelmente, dentro do seu desconforto. Nossa, já faz 2 dias que eu tô aqui. Parece que faz 2 anos. Ih, já tá reclamando? Tô aqui há tanto tempo que até perdi as contas. No começo até marcava a parede assim com os palitinhos, pra ver a quantas as coisas andavam, mas acabei desistindo porque vi que não ia ter parede pra tanto palito mesmo. Ó, relaxa que a coisa aqui é demorada, viu? Eu não sei dela, mas eu não sou da mesma, não. Tô organizando aí, a minha fuga é hoje mesmo. Ótimo. Ainda bem que apareceu esse espírito por aqui, viu? A coisa aqui é difícil. Mas se de repente alguém tiver uma ideia boa, a gente, dá linha. Ótimo, e eu tô dentro, porque eu não tô afim de passar o resto da minha vida numa cela de prisão, decorando parede com palitinho, né? E aí, não vai ajudar em nada, não? Eu? Não vai dar certo mesmo. E ó, entre ficar presa aqui sem fazer nada e ficar presa aqui tentando me matar aí pra sair, prefiro ficar presa aqui sem fazer nada, pelo menos não cansa. Ah, filosofia de vida que ela prega. Não, quem foi que te disse que não adianta nada? É sério. Não, porque assim, quantas vezes você já tentou? Do tempo que eu tô aqui, só te vi na fase quero sossego. Adianta pros outros, né? Pra mim, não. Já vi gente aqui recebendo carta de parente, que alguém já tirou a queixa lá fora, mas ninguém nem lembra que eu tô aqui. Não tem jeito, não. Eu não acredito que eu tô ouvindo esse discurso. Você, pra mim, é uma dondoca, tá? Você espera o quê? Que venha alguém de fora e, de repente, entenda seus problemas e resolva os problemas que são seus, eles mesmos. O que você precisa tomar é uma atitude. Ficar aqui ou não é uma questão de escolha, tá? Escolha? Eu não escolhi nem entrar aqui. E tem outra coisa. O que um homem tá aqui fazendo numa cela cheia de mulheres? Ih, tá você agora reclamando aí? Deixa ele aí, tem coisa muito pior aí fora. Não, é sério. E não só isso, eu acho que ele tá coberto de razão. Você quer saber, tá? É verdade, você não faz nada pra sair, é porque você tá escolhendo ficar. O que é? Tá esperando a solução pintar sei lá eu de onde? Eu tenho que fazer alguma coisa, tem que fazer a sua parte. É sério. Não, até porque, se der certo, legal. Mas se não der, tem que continuar tentando. Mas é exatamente assim que eu penso, tá? É uma questão de atitude. Tem que sair, tem que tomar uma decisão, agora. Como assim? Agora tomar uma decisão? Como assim agora? Vamos partir do seguinte pressuposto. Quem chegou aqui primeiro, não foi você? Você conhece a hora que a luz acende, a hora que a luz apaga, a hora que o carcereiro traz comida, a hora que ele abre e fecha a porta, certo? Desembucha, ideia, vamos. Serviço. É que eu não sei muito bem essas coisas de fuga. A não ser que... Opa, acho que ela tá tendo uma ideia. Pô, cara, tava tanto tempo sem usar que achei que não ia funcionar. Ela pensa. Talvez não. Não sabe o que é? É que às vezes o carcereiro esquece a cela sem trancar.
Você tá brincando? Não, é sério, gente. É sério. Ó, eu já vi essa porta aqui da cela abrir muitas vezes sozinha. E você? Talvez eu tenha escolhido ficar aqui mesmo. Meu, vai lá ver se tá aberta agora. Vai! E acho então que a gente vai ter que pensar num outro plano, né? Pensar em outro plano? Um plano B. Escuta, a gente pode pensar de repente nesse plano depois de dar uma dormidinha? Boa, uma dormidinha cai bem, né? Mas justo agora que eu tô cheia de ideias pra fugir, tô querendo sair daqui, eles resolvem dormir. Ai, vou sair daqui. Não acredito! Abriu! Eu tô livre! Ai, será que eu aviso os outros? Não, eles estão muito cansados. Escolheram dormir. Liberdade. Isso é o que muitos procuram, sem saber que talvez aquilo que mais almejam nada mais é do que uma prisão, ainda mais tenebrosa. E muitas vezes se desesperam por simplesmente não encontrar uma saída. Essa semana eu me deparei com o depoimento de algumas pessoas que, confesso a vocês, me deixou chocado. E eu resolvi ler alguns deles para vocês nessa noite. Pessoas que sofrem de anorexia e bulimia. Conforme o termo que eles mesmos e elas mesmas usam, as Anas e Mias. Ouçam. Quero morrer. Não sei porquê, mas quero. Preciso voltar aos meus 40 quilos. Preciso. Não aguento mais suportar esses 50 quilos. Por que é que tem que ser assim? Uma outra escreveu o seguinte: maldita comida. Parece droga. Vicia. Odeio comer. Odeio engordar. Odeio comida. Odeio. Quero ficar parecendo um esqueleto só de raiva. Sinto os meus batimentos cardíacos, escreveu outra, fracos, e a capacidade dos meus pulmões meio reduzida. Não é agradável, mas é necessário, embora eu saiba que possa morrer antes. Quero chegar aos 35 quilos. Já fiquei 8 dias sem comer nada. Foram várias vezes. Depois o corpo não vai aguentar uma quantidade estúpida de comida. Às vezes fico a pensar, escreveu outra, o que é que eu estou fazendo comigo? Mas não consigo deixar de ser assim. Não posso. Doce ilusão. Domingo à noite, mais uma semana que termina. Uma semana de fracasso, de lágrimas e cortes na minha pele. Nova tentativa de suicídio, fracassada também. Não sirvo nem para me matar. Mas fazer o quê? A vida é assim. Um dia perde-se, no outro ganha-se mais quilos. Anas e Mias, não desistam. Não somos doentes, somos felizes. Queridos, esse é apenas um exemplo das muitas prisões que as pessoas ao nosso redor vivem. Algumas vezes nós precisamos perguntar, você e eu, a nós mesmos, quais são os nossos problemas? Será que não estamos vivendo de tal forma que causa simplesmente nós permanecemos em nossas dificuldades ao invés de fazer as escolhas
que propiciem a cura e a restauração que Deus deseja efetuar na nossa vida. Mas quais são algumas dessas escolhas? E nesse início de noite eu gostaria de sugerir ao menos 3 delas. 3 escolhas que eu e você podemos fazer. Escolhas que trarão restauração mental, emocional, física e também espiritual. Só que para isso acontecer, para que possamos ter a restauração, tudo depende daquilo que eu e você escolhemos. Portanto, sugiro a você, em primeiro passo, escolha superar as perdas do passado. Sabe que alguns de vocês já passaram por algum tipo de experiência de sofrimento, de dor, de tristeza? Ou quem sabe você tomou uma decisão que foi a pior coisa que você podia ter feito na tua vida. E alguém chega para você e diz: ei, por que está triste desse jeito? Não tem motivos para estar com essa cara. Como que não tem motivos? Existem situações na nossa vida que nos deixam realmente tristes. E essa é uma realidade não só em nossos dias. Davi, há muito tempo atrás, já perguntava em um dos seus salmos: ouça, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Quem de nós, eu pergunto, quem de nós nunca passou por momentos de tristeza? E sentir-se assim faz parte do processo de restauração. Mas após o momento de tristeza, nós precisamos superá-lo, ou superá-la, para encontrar a liberdade dos problemas passados e ter o caminho para o nosso futuro aberto. Existem pessoas, eu sei que nesse exato momento, quem sabe aí sentado ao teu lado, que não conseguem superar o passado. E isso, pouco a pouco, está destruindo o seu presente e não permite de forma alguma que o futuro seja uma realidade. Quem sabe a memória da dor. O sofrimento do passado parece que é como aquela ave que fica no seu ombro, falando no seu ouvido. Só que nesse caso não é o papagaio, e sim o urubu. O urubu que fica recordando a dor do passado. Sabe uma coisa? Tem muita gente que vive por aí com o urubu no ombro. Pessoas que, por não escolher superar as perdas do passado, simplesmente na sua vida, não conseguem viver confiando em Deus. Aceite a realidade de que Deus está ao seu lado. E eu digo a vocês, nesse início de noite, liberte-se do seu passado. Existem algumas opções sobre o que você pode fazer com a sua dor e com a sua tristeza. Opções ao lidar com a dor. E uma delas é simplesmente fingir que ela não existe. Nesse caso, simplesmente você engole seu sofrimento e o sentimento que sempre vem é aquele amargo no estômago. Você segura tudo dentro de você e ao fingir que nada está acontecendo, você pode acarretar problemas seríssimos, futuros, em grande parte com a sua saúde física e mental. Fingir que nada está acontecendo. Outra é ficar remoendo, ficar resmungando da vida. Outras pessoas sempre ficam pensando no seu problema, na sua mente, aquilo que eu chamo dos masoquistas mentais, e ficam se torturando, dia após dia. Deus diz, não vivam do passado. Não permita que o passado, destrua sua vida através dos seus pensamentos. E aqui existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença entre o pesar e a atitude negativa que vive dizendo, pobre de mim. Não tem mais esperança na minha vida. Não tem mais jeito. Aquilo que eu chamo do Clube do Hardy. Vocês lembram? Oh, céus. Oh, dor. Oh, vida. Uma feliz hieninha reclamando sempre. Jesus Cristo disse claramente em seu mais famoso sermão: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele deseja, queridos, consolar a cada um de nós na hora da nossa dor, na hora da nossa tristeza, na hora da nossa dificuldade. Portanto, não é nada bom fingir que a sua dor não existe, muito menos ficar remoendo seus pensamentos. E mais uma outra atitude é ficar ressentido.
E agir dessa forma também é algo nocivo à nossa vida. Muitas vezes, quando nós somos atingidos por outra pessoa, a nossa dor nos leva ao ponto em que nós queremos retaliar. Quem sabe, consciente ou inconscientemente, nós buscamos pagar aquilo que nós recebemos de volta. E esse sentimento de vingança não é aquilo que Deus deseja de nós. Ouçam bem o que Paulo escreveu aos cristãos de Roma. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixa que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei e eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Queridos, o ressentimento é algo que vai nos comendo pouco a pouco por dentro, vivos. Não permita que esse sentimento destrua. Mas a quarta opção é ser liberto da dor. Liberte-se entregando-se por completo, entregue sua dor, sua tristeza a Deus. O que isso significa? Ouça o mesmo texto de Romanos na tradução da Bíblia Viva. Queridos amigos, nunca se vinguem. Entreguem tudo a Deus. Ouviram? Entreguem tudo a Deus. Pois Ele disse que retribuirá aqueles que o merecem. Não façam justiça com as próprias mãos. Se você deseja se ver livre da sua tristeza, da sua dor, se você realmente deseja encontrar liberdade, coloque tudo nas mãos de Deus. Se alguém o machucou, deixe que Deus acerte conta com essa pessoa. Nunca se esqueça de que Deus sabe de tudo que as pessoas fazem para você. A Bíblia nos diz que Deus tem tudo isso anotado. Davi escreveu: mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Portanto, nós precisamos crer e confiar. Precisamos crer e precisamos confiar que o Senhor está sempre pronto para nos ajudar. Escolha superar a dor do passado. Deixe-a ir. Como? Nós precisamos deixar de focar nossa atenção naquilo que perdemos e precisamos manter o nosso foco naquilo que ainda temos. Ouçam o que Isaías escreveu: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Queridos, aqui Deus está dizendo: passado é passado, deixa-o ir. Ele não pode continuar te machucando, a menos que você permita. Alguns de nós, infelizmente, ainda permitem que as pessoas ou que situações do passado continuem causando tristeza e dor na sua vida. Só que você não precisa viver assim, a menos que você permita. É uma escolha. E eu repito, não permita que o passado continue dirigindo sua vida. Segunda sugestão: escolha admitir a realidade da vida. Eu não sei o que você está passando hoje, e talvez sua situação seja difícil de ser superada, ou até mesmo de ser compreendida. Mas sabe o que muitos fazem? Distanciam-se da realidade, no intuito de fugir da mesma. Eu gostaria que vocês também prestassem atenção no conselho de Jesus Cristo ao dizer: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Queridos, milhões de pessoas fogem da realidade da vida. Mas quando você admite e a entrega por completo ao cuidado divino, Ele pode fazer maravilhas na tua existência. Geralmente, quando nós estamos feridos ou machucados pelas circunstâncias do dia a dia, nós nos esquecemos de Deus. Só que Ele não se esquece de nós. Ouça bem a promessa que nós encontramos em sua palavra: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus está perto daqueles que sofrem. Deus está com você, mesmo quando você está na prisão da sua vida. Eu gostaria de forma breve agora
ajudá-los a lembrar-se de pelo menos 3 realidades da vida, mesmo quando você está passando por momentos e situações de dor. 3 realidades da vida humana. A primeira delas: Deus conhece a sua situação. Voltando à experiência do paralítico, João afirma que Jesus sabia que ele estava naquele estado havia muito tempo. Cristo entrou em Betesda, encaminhou-se àquele homem e sabia que ele estava lá há 38 anos. No livro de Jó nós também encontramos: observas todos os meus caminhos. Davi confirma a mesma realidade ao escrever: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Nada escapa ao olhar de Deus. Deus tem o seu olhar constantemente em cada um de nós. E além disso, a Bíblia afirma que cada uma das nossas lágrimas são contadas por Deus. Só que eu sei que alguns dizem: ninguém sabe o que vai na minha vida. Ninguém conhece minha dor. Ninguém sabe da minha realidade. Ninguém. Deus sabe. Deus conhece sua situação. Segunda realidade: além de conhecer, Deus se importa com a sua situação. Em Deus nós temos alguém que se simpatiza com as nossas circunstâncias. A Bíblia nos diz o seguinte: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Deus, queridos, Ele se importa com você e se importa com a sua dor. E você pode ter certeza que Ele sofre juntamente contigo. Nunca foi plano desse Deus que seus filhos sofressem nesse mundo. Mas hoje, como no passado, e como no futuro, Ele sempre está pronto a nos confortar. Deus conhece, Deus se importa. E o mais importante de tudo é que Deus deseja ajudá-lo. Nosso Pai Celeste não apenas se importa, Ele quer nos ajudar. A palavra de Deus nos diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Deus concede forças, se você assim desejar, para você passar pelos momentos de dor e tristeza. Algumas pessoas crescem na dor, outros ficam paralisados. Por quê? Porque fazem escolhas diferentes. E grande parte das pessoas fazem escolhas que são contrárias ao plano de Deus para a sua vida. E você pode estar se perguntando agora: mas o que Deus deseja? O que Ele quer de mim? E eu gostaria de sugerir a vocês a terceira opção: escolha o plano de Deus. Escolha o plano de Deus. Deus usa primariamente 3 meios para restaurar a nossa vida. E é incrível o que o ser humano tem usado para encontrar conforto em meio aos momentos de tristeza, em meio aos momentos de dor. Escolhe outras alternativas e não as alternativas que Deus propõe. Alguns tomam pílulas, outros bebem, outros buscam conforto no sexo, outros assistem TV o dia inteiro, outros dormem o dia inteiro, outros já compram de forma compulsiva alternativas com um objetivo: livrar-se da dor e da tristeza que vai no seu coração. Só que Deus está dizendo: filho, filha, você não precisa dessas coisas, elas não duram para sempre. Mas quais são os meios que Deus utiliza para confortar o nosso coração? Hein? Como mencionei, pelo menos 3. A restauração divina vem através, queridos, da sua palavra. E por isso eu faço um apelo a vocês nessa noite: preencha sua mente com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. Davi diz no livro dos Salmos: estou chorando de tanta tristeza no meu coração. Enche-me de alegria e força, conforme prometeste na tua palavra. E alguns versos depois, ele continua dizendo: quando estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e me consola: a tua palavra me enche de força e poder para enfrentar a situação. Que maravilha!
Mas como usar a palavra de Deus como fonte de conforto, de consolo? Por exemplo, você pode ler porções da Bíblia, como por exemplo o livro dos Salmos. Na minha experiência eu já fiz isso e tem sido uma bênção a mim até esses dias. Certa ocasião eu li todo o livro dos Salmos e orando a Deus e pedindo a Ele: Senhor, fala ao meu coração. Senhor, fala ao meu coração. E cada um dos versículos eu sentia que Deus falava a mim e eu sublinhava. O que acontece é que hoje eu tenho versos prontos para quando eu mais necessito. O conforto divino. Eu digo a vocês que o livro dos Salmos especificamente foi nos dado como fonte de conforto. Faça isso. Pergunte a Deus: Senhor, fala ao meu coração. Queridos, existem mais de 7.000 promessas na Bíblia. Marque-as. Use-as. Use-as no momento que você necessita. E eu sei que num grupo como de vocês, por detrás, quem sabe, de alguns olhos, por detrás, quem sabe, de alguns sorrisos, existe dor, tristeza. E você pode estar se perguntando: será que Deus tem uma promessa, pelo menos uma para mim? Tem. Ele tem. Tenha certeza disso. Ele tem uma promessa para cada um de vocês. Ele sabe. Ele entende. Ele sente. E Ele o ajudará. Ele a ajudará a suplantar essa frustração, essa dor, essa angústia. Busque na palavra de Deus o conforto que você mais necessita. Mas há um segundo meio pelo qual Deus conforta, através da sua comunidade. Nós precisamos uns dos outros. Nós não fomos criados para viver em isolação. Quando nos tornamos seguidores de Deus, ao mesmo tempo nós somos introduzidos a uma nova família, a família de Deus. E se você não possui outra família, se você não possui mais ninguém nesse mundo, essa aqui é a sua família. Ontem à noite escutei de um membro dessa comunidade que, por passar um tempo longe de São Paulo e agora está retornando, disse para mim: pastor, a Nova Semente é a minha família. Nós queremos ser a sua família. Ouça o conselho de Paulo, quando ele diz: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Se você pensa que você é o único que hoje está passando por essa dificuldade, você está enganada. Se você se sente hoje machucado, oprimido, você não é o único. Centenas, milhares, talvez milhões de pessoas já passaram pelos mesmos problemas e dificuldades que você está passando hoje. E você, quem sabe, pode chegar à conclusão de que existe uma grande chance que entre nós você encontre pessoas que, como você, passaram pelo mesmo problema. E quem sabe, eles podem ou elas podem te ajudar e muito. Para isso você precisa abrir seu coração e compartilhar sua angústia, para então ser ajudado. Querido amigo, deixe de ser um espectador. Essa semana nós completamos 2 anos de existência como comunidade. Deus tem realizado maravilhas entre nós. E eu queria fazer um apelo a você que tem sido assíduo frequentador da Nova Semente. Deixe de ser um espectador. Seja uma pessoa que participe. Conheça as pessoas que estão ao seu redor. E nos momentos de crise em que você não sabe o que fazer, quem sabe elas poderão ajudá-la. Querida amiga, abra o seu coração para que juntos nós possamos desenvolver o senso de comunidade, de família cristã. E com certeza essa experiência levará você e a mim para uma posição de maior proximidade de Deus. E se você que já passou por momentos de extrema dor e tristeza, saiba que você poderá ajudar alguém. Talvez você não tenha todas as respostas, como eu também não tenho. Mas nunca se esqueça que geralmente pessoas que sofrem, elas não estão buscando conselho.
ou que elas precisam de um ombro amigo, alguém perto para poder compartilhar o momento que passam. E talvez Deus tenha permitido que você tenha passado por situações difíceis que aconteceram em sua vida, para que você possa ser um instrumento de conforto, um instrumento de poder nas mãos de Deus, para tocar outras pessoas que passam hoje pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas adversidades. Essa é a sua responsabilidade. Sentado, quem sabe, hoje nesse auditório, talvez existam pessoas que estão desesperadamente buscando auxílio. E se você passou por situações similares, ninguém melhor para ajudá-las do que você. Nós precisamos das promessas de Deus, aquilo que Ele nos deu em Sua palavra. Nós precisamos uns dos outros. E, finalmente, o terceiro meio pelo qual Deus estende seu conforto a nós é através da Sua presença. E esse é o maior conforto de todos. Ele mesmo, Deus, deseja ser o seu melhor amigo, seu melhor companheiro, aquele que está sempre ao seu lado. Ele mesmo quer ser a escolha primária da sua vida. No momento em que Jesus perguntou àquele paralítico se ele desejava ser curado, a resposta daquele homem foi: Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar quando a água é agitada. Na mente daquele homem, como eu já mencionei anteriormente, aquela piscina, aquele tanque era a sua única esperança. Só que Jesus tinha algo a mais para aquele homem. A própria liberdade estava diante daquele paralítico. Jesus, como que dizendo àquele homem: filho, olha para mim. Tira os olhos desse tanque, dessa piscina. Porque você precisa de Deus na sua vida. E eu estou bem aqui. Filho, levanta. Pega a tua esteira e anda. Nesse exato momento, aquele homem deparou-se com a maior escolha da sua vida: atender ou não a ordem de um desconhecido. Alguém que ele nunca tinha visto antes. Alguém que ele nunca tinha conversado antes. Alguém se aproxima, pergunta se ele quer ser curado. Ele diz que não tem como. E aquela pessoa manda ele se levantar e andar. Ele teve que fazer uma escolha. E ele fez a escolha correta. Ele aceitou o convite de Cristo. Nós não sabemos quando a cura ocorreu, quando Cristo falou, quando ele atendeu, quando ele entendeu, não sabemos. Mas sabemos que de forma miraculosa, imediatamente ele foi restaurado por Cristo. Mas quem sabe entre nós nessa noite, alguns possam estar dizendo: mas isso foi Jesus. E Jesus não está mais entre nós. Será? Queridos, há pouco mais de 2.000 anos atrás, antes da sua morte, Jesus fez uma promessa aos seus discípulos. E essa promessa se estende a nós, seus seguidores, séculos depois. Ele diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Logo depois ele disse: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse é o dom que Ele nos concedeu, o Espírito Santo. Jesus vindo a nós de uma outra forma, através da terceira pessoa da Trindade. E Ele chamou o Espírito Santo de Consolador. Quando nós aceitamos Cristo em nossa vida, o Espírito Santo vem a nós, não para transformar você ou a mim em um fanático religioso, não para nos assustar, não para se manifestar de uma forma estranha, como nós temos visto em muitas partes do mundo. Não.
Ele vem para confortar a nossa vida e para nos ajudar que nós sejamos como Deus deseja que sejamos. Você não precisa ter medo. Deus quer habitar em você através do seu Espírito. O Espírito Santo, aquele que conforta. Deus quer ter um relacionamento de amor, um relacionamento de confiança com você, para que nos momentos difíceis da sua vida você saiba em quem confiar e você saiba onde buscar conforto e forças. Em Romanos, no capítulo 15, nós encontramos o seguinte texto: que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente. Quando Deus age em nossa vida, e quando você o aceita, a sua existência como um todo, ela é repleta de esperança. E isso, queridos, é o que nós mais precisamos no mundo em que vivemos. Numa cidade como São Paulo, no ano de 2007, a coisa que mais necessitamos é esperança. Esperança não de receber algo passageiro, mas esperança em alguém que nunca falha. Esperança não nas piscinas ilusórias, virtuais e temporárias que esse mundo oferece. Nós precisamos ter esperança em alguém que sabe, alguém que se importa e alguém que está pronto a nos ajudar. No início dessa mensagem eu fiz uma pergunta para vocês. A mesma pergunta que Jesus Cristo fez há cerca de 2000 anos atrás a um homem ao lado de um local chamado Betesda. Você quer ser curado? Você quer realmente ser curada? A cura, a restauração, é uma escolha. É a escolha de Deus. Mas cada um de nós precisa fazer algumas escolhas na nossa vida para que a verdadeira restauração divina seja uma realidade na nossa existência. Você quer ser curado? Você quer ser curada? Então, qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Pai eterno, Senhor, esse é um assunto simples de ser ouvido, mas extremamente difícil de ser colocado em prática. Como seres humanos, fazemos escolhas constantemente na nossa vida. Do momento que levantamos na manhã até o final do dia, escolhas, uma atrás da outra. Tomamos decisões. Mas, Pai eterno, Tua misericórdia, ajuda-nos a que a escolha mais importante seja colocá-lo em primeiro lugar da nossa vida. Bom Deus, Tu conheces cada pessoa que se encontra nesse local. Tu conheces as pessoas que ouvirão essa mensagem ou assistirão esse DVD. Tu as conheces. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, suplico a Ti nesse momento que através de Teu Santo e Bom Espírito, cada uma delas, daqueles que aqui se encontram e aqueles que estão longe, possam ouvir de Ti uma simples pergunta: filho, filha, você quer ser curado?
Você quer ser curada. E que a restauração, Pai, ocorra em nossa vida. Porque no momento que ouvirmos de Ti, filho, filha, levanta, toma o teu leito e anda. Que essa possa ser a nossa experiência, Pai. Bom Deus, ajuda-nos a que nós tiremos os olhos das piscinas desse mundo, dos tanques de ilusão que o inimigo de nossas almas coloca para que nós desviemos a atenção daquilo que é mais importante. E que nós possamos buscar a restauração, a cura, a transformação em Tua pessoa e em Tua presença. E te suplico, Pai, que essa possa ser a realidade de cada pessoa que aqui se encontra. Que encontrem em Ti a solução para a sua vida. Abençoe-os, Pai. E isso sem merecer. Mas suplicando em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, lhe rogo nesse momento. Amém, bom Deus. Amém, Senhor.